Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus estejam conosco neste momento de reflexão, quando pedimos que o Espírito Santo abra nossas mentes e corações. Amém. Estimados irmãos, nós sabemos que a forma mais fácil de chegar a um destino é indo pelo caminho certo. Porque quando nós vamos pelo caminho certo, nós economizamos tempo, combustível e certamente fazemos com maior segurança. Eu gostaria que vocês imaginassem a seguinte situação. Imagine que você tem pouco tempo para chegar a um destino. E é uma questão de vida ou morte. Não pode se atrasar. Do tipo, salvar a pessoa que você mais ama. Você não sabe quanto de combustível tem no tanque do seu carro porque uma pane no painel não mostra mais o nível. Você só sabe que tem pouco combustível. E apesar dessa situação angustiante, você não sabe qual caminho tomar. Qual é o caminho que mais assertivo é? Qual é o caminho que vai permitir com que você possa chegar a tempo, com combustível suficiente e salvar a vida que você tanto ama? Quem já se perdeu numa cidade grande, sem bateria no celular e sem GPS, sabe o que eu estou falando. Quem já ficou sem combustível porque achou que ia dar a quantidade necessária até chegar ao próximo posto de gasolina, sabe como isso é. E pior ainda, quando ninguém para te ajudar. Quem por poucos segundos chegou atrasado para pegar o avião ou um ônibus, ou quando os portões da prova mais importante da sua vida foram fechados segundos antes de você chegar, sabe o que é arrependimento. O fato é que temos aqui neste mundo pouco tempo, e esse tempo é questão de vida ou morte. Cada um de nós busca o seu alvo, a sua linha de chegada, a sua realização, a sua meta. Nós sabemos que aquilo que nós semeamos hoje, que ralamos hoje, colheremos lá na frente. Mas isso pode ser coisas boas ou pode ser coisas ruins. O outro fato é, quanto de combustível eu ainda tenho? Quantos minutos, dias ou anos de vida você tem ainda que pode me dizer com certeza e garantir? Nenhum de nós sabe quanto combustível nós teremos. A expectativa de vida diz uma média. O meu desejo é que o meu tanque esteja cheio. Mas nós sabemos o quanto nós estamos expostos à imprevisibilidade, a um acidente, a um mal súbito, ao Covid. E nesse sentido não importa se o seu veículo é um popular ou é um esportivo, se é um avião ou é uma motinha. Se não tiver combustível, ele não vai te levar ao destino. E por último, terceiro fato, é qual caminho você está tomando e gastando o seu tempo e o seu combustível. O caminho que você escolhe também é uma questão de vida ou morte. Do tipo assim, eu vou salvar o meu filho que está agonizando, eu preciso levar ele urgentemente ao Hospital Santa Teresinha, saindo aqui da igreja. Qual caminho eu vou tomar? Todos os caminhos de Joaçaba levam até o hospital. Eu pegarei o acesso pela BR-282 para dar uma volta e acelerar um pouquinho nas retas. Eu vou evitar o trânsito e vou pegar a estrada de chão rumo a 2 casas, vou subir pela Unoesc e vou descer para o hospital. Eu vou ir costeando o Rio do Peixe, vou até a estação Luzerna para tomar um ar fresco e vou voltar e aí eu vou para o hospital. Quando sabemos que o hospital está a 4 quadras aqui da igreja, 2 subidas e 2 descidas. Tempo, combustível e destino que valem uma vida. Essa é a nossa história e essa é a nossa realidade. Nas questões espirituais isso não é diferente. Por isso no texto de João 16, Jesus disse assim:
Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará por toda a verdade, e não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que vão acontecer. Opa, aqui nós já temos algo para nos orientar, para nos dar uma direção, mas não é qualquer direção. O Espírito quer nos guiar pela verdade, para a verdade, o caminho certo, o caminho mais seguro. E nesta noite, quando nós celebramos o dia de Pentecostes, a descida daquele que Jesus prometeu no dia da ascensão, dizendo: eu vou, mas permaneçam em mim, fiquem aqui, unidos comigo, e eu lhes enviarei o Espírito Santo, o Consolador, o Paráclito, o Advogado, o Auxiliador. Se o nosso destino de vida e se toda a nossa luta visa superação, acabar com uma dor, vencer na vida, ter uma aposentadoria dos sonhos, não se preocupar mais com dinheiro, ver a família unida, com netos, bisnetos, filhos, todos juntos e unidos, num banquete, só tem um caminho. E em João 14,6 está dito, por Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém chega a Deus a não ser por mim. Este lugar, esse destino que eu estou falando, destino dos sonhos, ele existe. Está lá em Apocalipse registrado. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Como nós podemos chegar a esse destino? Em Provérbios 12, o sábio Salomão disse: há caminhos que ao homem parecem certos, mas acabam levando para a morte. Jesus, em João 14,6, disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 2,5, ele testifica dizendo: porque há um só Deus e um só mediador, um só caminho que nos liga ao Pai, que é Jesus Cristo. Se Jesus é o caminho, se Ele é o alvo da nossa vida, então lembre que todas as outras coisas vão passar, porque nós viemos nu, e em nu nós seremos entregues no cemitério. Então nós sabemos que não são todos os caminhos que levam a Ele. Em Gênesis capítulo 11 está a história da Torre de Babel, que é o Pentecostes invertido. Os homens daquele tempo desejavam fazer um grande empreendimento. A meta deles era muito ousada. Eles queriam fazer uma torre que chegasse até o céu. Na verdade, eles queriam chegar até Deus mesmo. E por isso eles usaram todo o conhecimento, toda a tecnologia, os esforços, os recursos, gastaram todo o seu tempo e o seu combustível nessa empreitada. Eles queriam fama, queriam ser lembrados como aqueles que conquistaram o céu. Mas Deus não permite que em meio à nossa teimosia, à nossa arrogância, nós viemos a trilhar caminhos errados. Ele intervém espalhando aquelas pessoas, eles se confundem, não se entendem mais, porque um é mais orgulhoso e arrogante do que o outro. Eles se perdem, e no fim da história, aquela torre de tijolos caiu como uma torre de baralho. Eles precisavam parar e recomeçar. Mas aonde? Como? Quem poderia os dirigir? E o rei Davi, sabiamente, no Salmo 139, lido há pouco, ele entendeu esse segredo. Ele exalta o Senhor, aquele que conhece Ele, aquele que observa Ele, aquele que está sempre presente, acompanhando, dirigindo a luz e a verdade em meio à escuridão. O rei Davi já fala do Espírito Santo aqui, aquele que nos ensina que tomar o caminho errado não leva a lugar nenhum. A verdade é que por natureza todos nós somos e estamos desnorteados. Estamos perdidos em nossos próprios caminhos, nossos próprios desejos, nossos próprios ideais. Estamos num beco, numa viela estreita e sem saída.
Naturalmente o ser humano sabe que criatura e criador estão afastados como inimigos. E no fundo anseiam por uma paz, por algo que buscam e nunca conseguem encontrar. Muitas pessoas, ao exemplo da Torre de Babel, querem construir o seu próprio caminho para chegar até Deus. Querem fazer do seu jeito. Alguns querem comprar, outros querem conquistar. Mas isso não nos faz diferente daquele povo no tempo da Torre de Babel. Vemos que por mais que nós nos esforçamos e façamos o melhor, nunca somos perfeitos. Nossas obras sempre são imperfeitas e insuficientes. E essa ideia do caminho que parece certo se conclui. Só nos torna orgulhosos com o sentimento de melhor e autossuficiente diante das pessoas. Ou seja, gastam todo o seu tempo e o seu combustível em vão. A prudência e a sabedoria nos ensinam que se nós estamos no caminho errado, nós devemos mudar o rumo. Caso contrário, nós continuaremos perdidos. Os sinais de trânsito, a placa de mudar o rumo, é uma placa que vem, eu vou fazer assim para mais fácil para quem está na transmissão, né? É aquela placa aqui com uma seta. E essa placa se chama conversão. Conversão. E é justamente aqui que entra a ação do Espírito Santo. Ele nos abre os olhos e nos faz voltar para o caminho certo. Faz a conversão. Porém, quando o Espírito da verdade, Ele os guiará em toda a verdade, diz Jesus. Toda ação do Espírito Santo que se manifesta, ela aponta e nos conduz para o caminho, para a verdade e para a vida. O Espírito Santo é o nosso guia. Ele nos chamou e nos conserva na fé, no caminho de Jesus até o fim. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 12, diz: ninguém pode dizer Senhor é Jesus, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Ninguém pode crer em Jesus se o Espírito Santo não tocou o seu coração. É o Espírito Santo quem nos converte, quem nos faz voltar. O teimoso quer continuar indo à frente e se perde cada vez mais. E eu conheço essa história de estar perdido. O próprio Senhor Jesus afirma que o Espírito Santo nos ensinará a respeito da sua obra. A obra de Jesus é a reconciliação nossa lá na cruz. Por isso, há pouco nós confessamos a explicação do 3º artigo do Credo Apostólico, que diz assim: creio que pela minha própria razão ou força eu não posso crer em Jesus o meu Senhor, nem vir a Ele, mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho. O Espírito Santo fala sobre Cristo e por isso Ele mostra o caminho. Uma vez nós estávamos indo para Salvador e chegamos lá em Salvador 2h30 da manhã para um congresso que começava no outro dia cedinho. A gente se perdeu tanto que lá pelas tantas só tinha gente embriagada na rua e pedimos informação como chegar naquele mapa que a gente não entendia. E aquele cidadão disse: vocês só vão em frente e tchum, 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 vocês estão lá. Que direção é essa? Por isso eu sei que é estar perdido e precisar de alguém que diga: você precisa voltar para então seguir em frente. O Espírito Santo nos direciona. E quando Ele nos direciona, Ele usa alguns meios para nos dar a sua promessa. E esses meios são a marca da igreja verdadeira. É a marca da igreja cristã. O Espírito Santo escolheu agir entre nós pela palavra, pelo batismo e pela Santa Ceia, dizendo que através desses 3 meios, Ele vai dirigir, Ele vai dar o combustível e Ele vai nos manter no caminho da salvação. É na igreja, é aqui na oficina, no hospital, que o Espírito Santo faz um check-up em nós. Ele nos lava do pecado, Ele nos abastece e alimenta a fé, Ele nos dá a palavra que nos anima. Em resumo, Ele traz perdão, vida e salvação. Pois onde Cristo está, a salvação está presente. O caminho é pregado. O Espírito Santo também nos torna santificados, nos torna instrumentos. Ele nos faz produzir frutos. Ele nos move a uma vida exemplar, a não se preocupar só consigo próprio, mas com o outro. Se eu estou e posso dar essa carona, vou levar junto.
vou carregar junto, vou testemunhar, vou falar. Aquilo que o apóstolo Paulo diz: a fé age por meio do amor. Ah, você tem fé? Então ela precisa automaticamente produzir frutos. Senão é uma fé que não é gerada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos ilumina com os seus dons e nos faz retribuir tudo com gratidão. O Espírito Santo nos mostra aquilo que nós não podemos ver. Ele nos torna luzeiros. Luzeiro significa uma pequena chama na escuridão que pode indicar o caminho para alguém. E como diz o apóstolo Paulo em Romanos 12:6, portanto, usemos nossos diferentes dons de acordo com a graça de Deus em nós. Por fim, o Espírito Santo nos ressuscitará no último dia. No último dia Ele dará a vida eterna por causa da remissão dos pecados, o perdão dos pecados pelos quais Jesus nos justificou, nos purificou lá na cruz. E tudo isso a gente recebe pela fé. O Espírito Santo nos garantirá que nós vamos ter combustível suficiente até o dia da nossa morte ou até o dia da ressurreição. Quem tem o Espírito Santo junto de si não precisa ter medo. Por isso, nesse dia de Pentecostes, como é consolador saber que nós não estamos perdidos, e muito menos não estamos sozinhos, que no Espírito Santo de Deus nós sempre temos o necessário para a nossa viagem. A palavra de Deus, ela precisa ser aberta, lida, refletida, estudada, praticada. Não adianta ter uma Bíblia bonita do lado da minha cabeceira, se ela não for manuseada. Não importa, não adianta querer trazer os meus filhos para a igreja sem oferecer a eles a oportunidade de receber o batismo, a instrução que as crianças ganhem, que os jovens ganhem, que é para a vida toda. Não adianta vir para a Santa Ceia se eu não busco perdão, reconciliação com Deus e com o meu próximo. Esses são os meios pelos quais o Espírito Santo nos capacita, nos ensina e nos prepara. Não importa quanto tempo nós temos ainda, é o tempo da graça, e podemos aproveitar para nos abastecer com o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus mostra o caminho certo. E qual é o caminho certo? Vamos lembrar: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém é salvo, ninguém chega ao Pai a não ser por Jesus. Esta é a verdade que o Espírito Santo testifica, a mais importante de todas. Mas na verdade o Espírito Santo não só mostra o caminho que nós devemos tomar. O Espírito Santo assume o volante da nossa vida. Ele que dirige a nossa vida pelo melhor caminho, porque nós somos aqueles que estão no banco de trás agonizando, morrendo igual numa ambulância. Eu não posso fazer nada para chegar ao meu destino, mas o Espírito Santo me carrega. E por isso que nós louvamos ao nosso bom Deus. E podemos dizer igual o salmista, no Salmo 143, que o Teu Espírito, Senhor, seja bom para mim e me guie sempre no caminho seguro. Eu desejo que também o Espírito Santo seja misericordioso e gracioso, como Ele é, mas que seja aceito também no coração de vocês. Ache um pedacinho, um cantinho ali para Ele produzir frutos. Certamente Ele vai ser muito bom. Isto vai ser muito bom. E nós seremos outras pessoas transformadas, que foram convertidas para o caminho que leva à vida e todas as realizações. Amém.